Então, hoje nós trabalharemos a preposição in. Eu separei aqui as situações em que ela é usada e as relações, né? O principal, né? As relações que ela cria, ou seja, a semântica, né? No fim das contas, da preposição in. A gente conhece essa preposição geralmente. Boa noite, Mi Carvalho, boa noite. A gente conhece essa preposição geralmente justamente naquele grupo, né? In, on e at, nas relações de espaço e de tempo, para descrever ali o espaço ou tempo de maneira bastante abrangente, né? Mas não é só isso, obviamente. Então vamos ver como é que funciona essa preposição mais em detalhes. Hum. Se a gente fosse, se a gente fosse definir, tentar reduzir ao máximo as situações, né, o sentido do uso dessa preposição, a gente teria dois sentidos. Primeiro, o sentido de permanência em um local, ou um local de permanência. E segundo, inclusão. Então, ela é uma preposição que ela é usada para acrescentar, incluir em um grupo, colocar dentro de um grupo ou dentro de algo. Esses dois são os dois sentidos principais. Dessa ideia central de permanência em um local ou de um local de permanência e a ideia de inclusão, nós tiramos os outros usos dela, né? Então, quais são esses usos? Primeiro deles, que é o mais comum, né? É a ideia de lugar, espaço. Então, várias preposições têm essa categoria de lugar, espaço, né? Várias. Então, agora a gente vai ver as subcategorias, quer dizer, como que o in lida com a noção de espaço, né? Noção de lugar, noção de espaço. Então, o primeiro exemplo é que talvez seja o mais o que mais ilustra, né, o que essa preposição significa, é o dentro de limites, fronteiras. Então, essa é a ideia de estar dentro dos limites de algo, dentro das fronteiras de alguma coisa. Então, alguns exemplos aqui, ó. The stars in the sky, the fish in the sea e in the city. Então, as estrelas no céu. Então, nós temos ali as estrelas, elas estão dentro do céu, quer dizer, dentro dos limites disso que é chamado aqui por céu, né? Esse espaço físico. Um exemplo bastante abrangente. Depois nós temos the fish in the sea, quer dizer, o peixe ou os peixes, né? Que peixe pode ser plural, no mar. Boa noite, ó, quem está no Instagram, o link está na bio do meu perfil para a live no YouTube. Então, só ir lá na bio do meu perfil, acessar o link para assistir lá pelo YouTube. Estou compartilhando a tela, então por lá vocês têm uma visão melhor, né? Então, você tem os limites do mar, ele está dentro daquilo, está dentro desses limites. E in the city serve para a mesma coisa. Então, a ideia de estar dentro dos limites, dentro das fronteiras de alguma coisa maior, de alguma coisa muito mais abrangente, né? Essa é a ideia principal dentro da categoria de espaço, de lugar e espaço, essa é a ideia principal da preposição in. Depois nós temos a ideia do envolvido por ou também aí vem a ideia de restrito ou restringido por. Exemplos: a prisoner in chains. Então veja, um prisioneiro nas correntes. Nesse caso, a pessoa ela não está dentro totalmente dos limites das correntes, né? Se a gente pegar o exemplo anterior,
ou dentro de limites, dentro de fronteiras, né? Dentro, ou seja, dentro de alguma coisa. Nós temos uma coisa maior, um espaço, um lugar maior, mais abrangente, e uma coisa que está dentro daquilo, uma coisa menor que está dentro daquilo. Agora, esse das correntes, não é necessariamente assim. As correntes não são necessariamente maiores do que o prisioneiro, mas ele está dentro das correntes na ideia de que ele está sendo restringido por elas, né? Amarrado, preso. Ó, quem está no Instagram aí tem link na bio do meu perfil para a live no YouTube. Está ao vivo no YouTube. Tá? Eu estou compartilhando a tela. Então, aí as correntes vêm com a ideia não de uma coisa que abrange outra, mas que restringe. Então, in chains. Por isso que a gente usa in chains. Não, sei lá, on chains ou alguma coisa assim. A relação seria outra. Depois nós temos ali, the key is in my hand. A chave está na minha mão. Também dentro de, né? Está restrita ali. E o último exemplo, she clasped the child in her arms. Então ela apertou a criança em seus braços. Então também, os braços não são necessariamente maiores, nem abrangem totalmente a criança, como no caso anterior, né? Nos exemplos anteriores ali, as estrelas no céu, os peixes no mar. Não tem essa abrangência toda, não é maior assim. Mas a ideia de estar restringindo, de estar envolvendo aquilo, é da preposição in. Por isso que a gente usa quando nos braços de, né? In the arms of. Vamos seguir aqui. Depois nós temos a ideia de contido. Contido em, ou até mesmo incluído. Incluído em ou parte de. Ou parte de. Então, contido em, incluído em ou parte de. Alguns exemplos aqui também. Vamos lá. A story in a book. Uma história em um livro. Veja que agora eu já não estou mais lidando com duas coisas da mesma categoria, né? Até então, a gente tinha um objeto físico e uma outra coisa física também com dimensão física. Agora, uma história não é algo que tem uma dimensão física. Ela deriva das palavras ali, das letras, né? Que estão escritas ali. Então, não é uma coisa que tem uma dimensão física. O livro, sim, o livro tem uma dimensão física. A história, não. Não, o conceito de história é um conceito abstrato. Então, como que a história está no livro? Já não é mais a mesma relação da anterior e nem da primeira ali dentro dos limites físicos de algo, mas está contido, está incluído, faz parte de. Então, uma história que faz parte do livro, uma história que está contida dentro do livro. Se vocês repararem dentro dessa primeira categoria ainda, né, que é a do espaço, nós temos aqui o quê? Uma sequência de abstração, ou seja, uma sequência também de uso figurativo, né? Vai chegando aqui, a história está no livro em sentido figurativo, que o que está no livro, literalmente, são as letras, né? São as palavras, não a história em si, mas as palavras. Bom, próximo exemplo ali. The files in the computer, os arquivos no computador. Mesma coisa, são os arquivos no computador. Como é que você vai medir? O arquivo também não tem uma dimensão física, é informação. The logic in his argument. A lógica no argumento dele. Também aqui nós temos o quê? Nós temos a ideia de algo que está contido dentro de outra coisa. Também não são não são dois elementos da mesma ordem, da mesma categoria. Lógica é uma coisa, argumento é outra. Pessoal do Instagram, o link está na minha bio para a live no YouTube. Estou no YouTube. Só entrei no Instagram aqui para chamar a atenção de vocês. Só entrei lá na minha bio e clicar no link da bio. Daí vocês vão para o YouTube. Lá estou mostrando na tela tudo, então está muito mais interativo. Próximo, a room in the house. Aqui a gente já tem a relação entre duas coisas físicas mesmo, né? Uma coisa que contém a outra, mas veja que o cômodo, né? A room in the house, o cômodo na casa, ele é parte de, né? Então ele é integrante, né? Ele compõe a casa.
Depois nós temos mais um exemplo aqui, né? How many bones are there in the human body? Quantos ossos há no corpo humano? Também aqui entra como componente. Então, os ossos, tanto quanto o cômodo, né? Os ossos são um componente do corpo humano. Então, entra dentro da ideia do incluído em ou parte de, né? Como componente. Seguindo. Aí nós temos o último, que é o pertencente. A, com a ideia de grupo. Olha lá. In the army, no exército. Quer dizer, não é. Você não está dizendo aqui necessariamente fisicamente, a pessoa está no exército fisicamente, você está dizendo que ela faz parte do exército. Quer dizer, ela faz parte do contingente, né? Ela não precisa estar lá naquele momento, exato. Até porque exército em si não é uma coisa física, não é uma questão abstrata, é uma instituição. O que é físico são os quartéis e as pessoas que compõem essa instituição. One in a thousand, um em mil. No português, a gente diria um em um milhão, provavelmente. Grupo. Depois, outra ali. There are a lot of people in my family. Há muitas pessoas na minha família. Então, na minha família. Quer dizer, família também é um conceito abstrato. É uma abstração. Então, entra aqui também dentro dessa sequência, né? Componente, grupo. E in this class e in this group, né? Nesta sala, nessa turma e nesse grupo. Também entra dentro dessa ideia de compondo um grupo. Repara que aqui já não é mais a ideia de limite físico, né? A gente passa, dentro dessa categoria de lugar e espaço, de uma relação que é literal física, então o limite entre duas coisas, primeiro, dois objetos de ordem física, e um está dentro dos limites do outro. Depois a gente passa para uma relação que também é entre objetos, entre coisas de dimensão física, mas um está dentro do outro no sentido literal, aqui, no sentido metafórico aqui já, né? Um está envolvido pelo outro ou está sendo restringido pelo outro. Depois a gente passa de fato para uma relação abstrata, né? De maneira figurada. Então, estar dentro de, em maneira figurada. Então, uma pessoa ela está num grupo, como que dentro daquele grupo apenas em sentido figurado e não literalmente, né? Não tem como você entrar literalmente dentro de um grupo, porque um grupo é um conceito abstrato também. E aqui vão mais alguns exemplos, ainda dentro da ideia de lugar e espaço, outros que podem cair aqui também nessas categorias, mas são todos figurados. Então, vamos lá. Exemplos comuns, né? In my mind, in my power, esse tá sozinho aqui, e in love. Então, in my mind, na minha mente, ou né, dependendo do contexto, pode dizer na minha opinião, na minha cabeça, in my power, quer dizer, está dentro dos limites do meu poder, quer dizer, está ao meu alcance. In danger, em perigo, e in love. In love seria a tradução, seria apaixonado, né? Em amor. A pessoa está nessa condição. Então, são a ideia de lugar dentro de algo, só que também em sentido figurado, né? Não no sentido literal, obviamente. Bom, seguindo então. A segunda categoria, acho que dá para pôr na mesma tela aqui ainda, hein? Segunda categoria é a de ponto final de um movimento. Tem alguém no Instagram? Se tem alguém no Instagram, o link está na bio, no meu perfil, para o link na bio no meu perfil aqui para o YouTube. A gente está no YouTube, na verdade. Entrando aí, boa noite, boa noite. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando aí no chat, viu? Não precisa esperar, não. Podem ir mandando aí, eu estou olhando. E é até interessante que se vocês tiverem alguma dúvida
sobre o assunto que eu estiver explicando na hora, que vocês mandem na hora, que daí eu já explico, já complementa aqui a explicação. Se for alguma dúvida geral que não seja relacionada diretamente à aula, aí melhor deixar para o final mesmo, para não interromper a sequência. Então, ponto final de um movimento. Vamos pegar alguns exemplos aqui. É, Dá lá. To sink in the mire, to dip the pen in ink, e to get in the house. Então, aqui, in the mire seria afundar na lama. Então, in the mire é o quê? É o ponto final do movimento. Você está afundando nisso, dentro disso. Aqui também entra a ideia do lugar, do limite. Porém, aqui já tem a noção de movimento, né? Aqui já vem a ideia de movimento, diferente daqui. Aqui é tudo estático, né? Não há dinâmica aqui. Já aqui, sim, aqui a gente tem a ideia de movimento. To dip the pen in ink, quer dizer, mergulhar ali, né, a ponta da caneta na tinta. Isso é também um movimento. Você vai fazer esse movimento até lá. Então, o ponto final é lá. E to get in the house, entrar na casa. Então, também the house aqui é o ponto final do movimento. E aqui a gente poderia até esqueci de colocar uma categoria aqui que seria para dentro de. Para dentro de. Agora, veja só, a gente vai estudar também as preposições em relação às suas preposições sinônimas, né? Então, para essa interação aqui, para esse tipo de relação, nós temos a into. A into enfatiza mais movimento do que a própria in. Então, into é uma preposição composta, tem composta do advérbio in, aí nesse caso in é um advérbio, e to é a preposição. Junto as duas é uma preposição composta. Então, uma preposição ele enfatiza mais a ideia de movimento. Então, nas situações em que eu estou lidando com esse tipo de relação, ponto final de um movimento, eu posso usar in ou posso usar into. Into vai enfatizar mais o movimento, mas in pode ser usado também. Beleza? Vamos para o próximo. Uh, próximo é descansar, descansar em, no sentido de você vai ter um ponto final e esse ponto final implica num descanso, implica num repouso, um pouco diferente da anterior que tem um foco um pouco maior na ideia do movimento. Exemplos: rest in peace, que é literalmente descansar em paz, né? Descanse em paz. Então ali existe um movimento na direção da paz e a paz é o ponto final no sentido geral. Não é um ponto de parada como o anterior, é um ponto geral, é o movimento final, é o objetivo final do movimento. Believe in God, verbos que têm essa ideia de acreditar, tal, tem essa preposição. O pessoal que está no Instagram, o link do YouTube está na bio. Só é lá na bio do meu perfil, tem o link lá para a live no YouTube. Estamos ao vivo no YouTube. Vamos lá. To hope in God, esperar em Deus. To trust in someone's innocence. Então, confiar na inocência de alguém. Então, confiar em, esperar em, acreditar em, descansar em. Tudo isso como tem uma ideia de um repouso permanente, ou seja, um foco mais na parte estática do que na dinâmica, também pode ser usada a preposição in. Nesse caso, não temos a possibilidade da troca pela into, porque into enfatiza demais movimento, então é para cá, ó, quando dá a ideia de para dentro de. Próximo situação aqui é o sentido figurado, alguma outras na situação, né? Que aqui é o estado ou condição final causado, causados. Então, você tem um estado ou uma condição final que são causados pelo verbo. Ó, quem está no Instagram, o link está na minha bio, na bio do meu perfil aqui do Instagram. Link para a live no YouTube. A gente está no YouTube. Vamos lá.
Então, olha só. To put one in a rage. Colocar alguém em fúria. Seria enfurecer alguém, né? Se a gente vai fazer a tradução no final das contas, né? Enfurecer. Mas, literalmente, é colocar alguém em fúria. Colocar neste estado. Rage, in a rage aqui, a rage indica um estado, né? A pessoa está furiosa. Olha, to put in danger, colocar em perigo. Você está levando a um estado. To break in pieces, quebrar em pedaços. Aqui também você tem um estado final, né? Se você quebra alguma coisa em pedaços, né? Aquela condição final daquilo lá. Quebrou, ficou naquela situação. Então também, né? O estado ou condição final. Reparem que dentro da ideia de um movimento, ponto final de um movimento, aqui a gente tem também uma relação que passa, que começa com uma relação literal e vai abstraindo, vai se tornando uma coisa mais figurada quando vai chegando para cá. Então, mesmo esquema do anterior, né? E essa inclusive a teoria da origem das preposições. Há essa teoria que é bastante coerente, inclusive bastante plausível, de que todas as preposições tinham originalmente um sentido de relação física. Então, ao lado de, em cima de, dentro de, fora de, essas relações físicas, e dessa ideia de relação física surgem, por abstração, né, por um processo figurativo ali, as relações que nós estamos vendo aqui, né, figuradas. Muito bem. Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma coisa. Não, então vamos seguir aqui. O próximo é o tempo. Não, quatro não, três, pô. Pula do dois pro quatro, né? Três, de tempo. Tempo e lugar, como eu falei, são as mais comuns, né? Então, essas três primeiras aqui são as que a gente mais vê. Aí nós temos dentro de, durante. Então, a relação temporal, que indica dentro de um período temporal ou durante um período temporal. Então, vamos lá. In the evening, à noite. In the past century, in 2010, in December, in the weekend. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um reflexo da ideia inicial de lugar e espaço ali dentro dos limites de. Você tem um período temporal bastante abrangente, como no caso do primeiro exemplo ali do espaço, né, da relação de espaço, ser um espaço bastante abrangente que abrange toda a coisa, né? Então ali nós temos as estrelas no céu. Então o céu abrange todas as estrelas, muito maior. Aqui, seja lá o que você estiver usando antes, né, na relação, a noite é muito maior, ou o último século, o século anterior é muito maior. 2010 é muito maior e por aí vai, né? Está se referindo a um dia de 2010 ou a um evento de 2010. O ano todo é muito maior do que esse evento, né? A duração é muito maior. Então, tem também essa ideia de dentro dos limites de. Seguindo, ponto final de um período específico. Reparem que também está aqui junto com a ideia de ponto final de um movimento, né? Você vê que na relação tempo-espaço, as preposições são muito parecidas, né? Tem um funcionamento parecido. Então, lá, in an hour significa em uma hora. In an hour. An hour significa daqui a uma hora. Quer dizer, uma hora é o ponto final. Quer dizer, daqui a uma hora. Próximo ali. I will return in a year. Vou retornar em um ano. Quer dizer, daqui a um ano, o ponto final desse meu período especificado é um ano, eu retornarei.
E o mesmo para o outro ali, na few minutes e the deadline is in 3 months. Uh, o prazo, né, o prazo final é em 3 meses. Então, daqui a 3 meses. Reparem que a ideia de um ponto final de um período, quer dizer, a decorrência, né, a passagem do tempo, tendo em vista ali um ponto específico, né, como ponto de chegada, como ponto final, é a mesma ideia aqui, ó, a ideia do ponto final de um movimento. É a mesma coisa. É claro que quando nós lidamos com a relação temporal ela é muito menos passível de abstração e de usos figurativos do que a relação espacial física. Até porque a relação temporal ela já é meio que uma abstração da relação física, né? Mais ou menos. E por último, dentro da relação temporal, nós temos o período indefinido. É o ponto final de um período indefinido. Também é possível. Poderia até colocar dentro da categoria anterior aqui com um asterisco ali como nota, né, que aqui é indefinido. Ela, he will finish in time. Ele vai terminar isso a tempo ou dentro do tempo. Ó, o pessoal que está no Instagram, o link está na bio, o link do YouTube. A live está acontecendo lá. Só clicar aí no Instagram. A Flávia está perguntando se ela vai ficar disponível em PDF. Vou tirar print da tela aqui. Isso que está na tela é o que vai ter no PDF, né? E vai ter na imagem lá. E vai para a plataforma. Beleza? Então, esse in time, ele não é específico. Quer dizer, em tempo do quê? Isso é relativo. Não é objetivo como o anterior ali. 1 hora, 1 ano, alguns minutos. Em 3 meses ali é a formação objetiva. Aqui é uma formação relativa. Em tempo do quê? Né? Em tempo necessário, em tempo suficiente, em tempo bom, enfim, tudo depende do contexto aqui. Então é indefinido o tempo. Será definido pelo contexto, mais ou menos, né? Inclusive. Próxima. Eu não apaguei aqui não, hein? Vocês estão vendo aí, está aqui ainda. Eu vou tirar print depois de tudo, vai ficar tranquilo. Próximo, então, agora sim, 4, são as limitações. Limitações ou especificações. Agora sim a gente começa a sair das áreas mais comuns, né, do uso do in. Teria uma ideia? Eu separei 10 aqui, hein? Será que vai dar tempo de passar tudo? Tem que dar uma corrida aqui. Ah, dá tempo sim, porque essas agora são bem... não tem subcategorias. Então, lá, limitações e especificações. Weak in faith, fraco na fé. Round in the shoulders, seria redondo, arredondado nos ombros, né? De ombros largos. You are deceived in him, você está enganado em relação a ele, seria, né? Com relação a ele. He's unfortunate in his friends. Ele é azarado em relação a amizades ou em relação aos amigos, né? Então, não tem sorte com amigos. Então, repara, aqui há uma restrição, há uma limitação. O sujeito o primeiro exemplo, é fraco, não de modo geral, ele é fraco em alguma coisa. Então, ele é fraco na fé. Então, dentro desse assunto, ele é isso, ele é fraco, né? Ou aqui, round in the shoulders, né? Arredondado, grande, largo, nos ombros. Quer dizer, dentro dessa área, dessa região. E mesma coisa vale para os outros. Então, reparem que a ideia de grupo, a ideia de dentro dos limites de, ainda está aquela limitação é isso, né? Dentro de limites. Então, aquela mesma ideia anterior que eu coloquei lá atrás, ó, as duas primeiras aqui, ó, um local de permanência ou uma inclusão dentro de um grupo, essas duas ideias, né, permeiam aí todo o uso do in. Para o próximo. 5. Como é que vocês estão no chat aqui?
Beleza. Então, próximo. A próxima é a ideia de material, meios, coloquei bastante coisa aqui, meios, ocupação, instrumento, essência. Aqui eu, na verdade, tá longa a descrição porque eu juntei algumas categorias aqui para não ficar também tão grande assim, né? E esfera, esfera de atuação. Exemplos. Pessoal do Instagram, o link está na bio aí do meu perfil do Instagram. Só entrar lá, o link para o YouTube. Estamos no YouTube. Tá lá, he spoke in a whisper. Ele falou em um sussurro. Quer dizer, o que que é isso aqui? Ele falou em um sussurro. Isso aqui entra na ideia de meio, ou até instrumento, talvez, apenas em sentido figurado, né? In the king's name, pelo nome do rei, né? Ou em nome do rei. Também aqui seria ali o meio, ou até a esfera de atuação. Na esfera de atuação seria aqui, to work in education, trabalhar na educação, esfera da educação. Virtue consists in doing right. Virtude consiste em fazer o certo. Então, também aqui o consists in, quer dizer, é, o, é a essência, né? É o material. É feito disso, compõe-se disso. Então, de novo, a ideia de limitação dentro de, né, grupo. Próximo. 6. O objeto de uma emoção. Essa aqui é bem interessante, inclusive. Olha lá, to delight in strife. To delight in strife. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Flávia, é isso aí, ó. A Flávia tá falando aí, ó, dá like e comentar para ajudar. Isso aí, dá um like aí, comenta. Então, vamos lá. Então, to delight seria deliciar-se, né? Ter prazer em strife, no conflito, na contenda. Então, extrair prazer disso, gostar disso, né? Deleitar-se nisto, com isto. To take pleasure in doing good. Ter prazer, extrair prazer em fazer o bem. E exulting in victory, exultando em vitória, né? Por conta da vitória. Então, aqui nós temos o objeto de uma emoção, né? Então, aqui entra um pouco a ideia lá atrás do movimento do ponto final de um movimento, só que aqui o ponto final é uma emoção, não é um lugar ou uma coisa. É mais ou menos uma mistura dessa categoria com a categoria do ponto final, com a categoria aqui, ó, estado ou condição final causados, né? Mais ou menos uma mistura das duas. 7. Causa ou ocasião, presente com uma ação. Essa é uma categoria mais ou menos parecida com a anterior, que envolve emoção e envolve um verbo ali também, né? Envolve um ato em relação com aquela ação. Então nós temos ali
Stumbling in fear, quer dizer, seria tropeçando, né? Tropeçando por conta do medo, quer dizer, tropeçando de medo. Então, o medo causa aquilo lá. E shouting in anger. Então, gritando de raiva, gritando por conta da raiva. Então, aqui entra a causa, né? Que ele está dando a causa. Repare que é colocar, no caso aqui não tem um sujeito a frase, mas enfim, né? Vai ter alguém que está tropeçando de medo e alguém que está gritando de raiva, né? Colocar esse elemento dentro dos limites de algo, dentro do domínio do medo, dentro do domínio da raiva. Mesma coisa aqui, dentro do domínio do conflito, dentro do domínio do agir bem, dentro do domínio da vitória. Então, também há a noção de limites, de dentro de. Próximo, isso aqui é bastante comum, que é a condição mental, física ou moral. É parecido também com o anterior aqui, né? Estado ou condição final, porém aqui enfatiza uma dinâmica, que é um movimento. A pessoa vai para aquela condição. Aqui não, aqui ela está naquela condição. Então, a ideia é a mesma, porém sem dinâmica. Então, lá, to be in health, estar em saúde, em boa saúde. In doubt, to be in doubt, né? A gente pode derivar aqui. To be in doubt, estar em dúvida. To be in error, estar no erro, estar enganado. To depart in pursuit, partir em perseguição, né? Seria to laugh in scorn. Então, rir em escárnio, em desprezo, de desprezo, né? Então, é uma condição que a pessoa está em relação ao verbo ou a expressão que vem anteriormente. Então, aqui, vamos pegar os dois últimos exemplos que são expressões mais completas. To depart in pursuit. Então, a pessoa parte neste intuito, com esse objetivo da perseguição. E aqui to laugh in scorn, ela ri de desprezo, de escárnio, quer dizer, né, dentro dessa condição mental, quer dizer, da situação de desprezar o outro, ela ri. Próximo, acabando já. 9 é de conformidade ou adequação. Esse aqui é bem comum também, é bem tranquilo. Aqui nós temos uma categoria parecida com a que eu coloquei lá anteriormente, do espaço. Essa aqui, ó. Outros dentro do lugar espaço. Esse outros aqui que são bem, em sentido bem figurado mesmo, né? In my mind, in my power, in danger. É mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. In my opinion, in all reason. Então, na minha opinião e segundo a razão, né? Corretamente. Então, em conformidade dentro. Eu também, dentro dos limites da minha opinião, dentro dos limites da razão ou da lógica. Também aqui a noção de limitação, né? Espaço limitado ali, alguma coisa assim. E por último, nós temos tipo, maneira, grau. Isso aqui entra um pouco também parecido com a 5, que é material, meio, mais ou menos parecido também. Medida, noção de medida, direção e distribuição. Vamos lá. Exemplos. Opa, tô errado aqui. The hawk flew in a circle. Então, o gavião voou em círculo, fazendo um círculo, que é tipo, medida, né? Medida não, é tipo ou até direção, né?
não é bem direção, mas enfim, né? Mais ou menos 10 feet in length. Então, 10 pés, né? Comprimento. Então, 10 pés aqui em comprimento. Então, medida. In fact, que seria maneira, na verdade, né? E in truth é sinônimo. E false in every particular. Então, seria falso em cada detalhe, né? Seria mais ou menos assim a tradução. Isso é falso em cada detalhe. Então, também aqui entra na ideia de maneira, de grau, seria mais na ideia de maneira aqui, né, na verdade, né? Talvez até grau, né? Fact, truth e false podem entrar na ideia de grau aqui, grau de veracidade. Bom, então, vocês têm alguma dúvida aí? Eu separei essas 10 categorias do uso da preposição in. O que importa é que vocês tenham, que vocês enxerguem que por trás dessa essa noção de unidade semântica que eu trabalho bastante no perfil e no curso e tal, no meu ensino de modo geral, que é a noção de que quando você tem uma mesma palavra que é usada para várias coisas, se tratar da mesma palavra, nós estamos lidando ali com a possibilidade de existir um sentido comum que está sendo usado de maneira metafórica ou de maneira abstrata em diversas outras situações, mas há um sentido comum, né? Então, a unidade semântica ela faz isso, ela busca o sentido comum da palavra que está por trás de todas as aplicações, por mais esquisitas e diferentes que sejam as aplicações umas das outras, contanto que se trate da mesma palavra. Se for a mesma palavra, porque às vezes nós temos duas palavras que se escrevem igual. Então, aí não é a mesma palavra, são duas palavras com a mesma escrita, com a mesma forma. Agora, se for a mesma palavra, há uma unidade semântica ali por trás das aplicações, pelo menos da esmagadora maioria das aplicações. E é isso que acontece aqui com as preposições. Então, o objetivo é que vocês enxerguem aqui que a ideia de limites, dentro de certos limites, compondo, componente de algo, dentro de inclusão, essas ideias são a essência da preposição in e ela está por trás de todos esses usos aqui. A preposição in. Quando a gente vai para o advérbio in, isso pode mudar um pouco, embora esteja lá também essa ideia, né? A preposição, não o advérbio. Beleza? Bom, então me digam aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta, se não, a gente já pode encerrar aqui. Eu acho que está um pouco de atraso em relação ao YouTube. Então, eu tô falando aqui, mas eu acho que chega aí para vocês um pouquinho depois. Beleza, então é isso. A gravação vai para a plataforma, então, tanto para o curso de professores, o curso de gramática, quanto na plataforma do ISL, que é para o curso mais básico, né? Nas duas plataformas tem o módulo Semântica dos Conectivos, então as gravações vão todas para lá. A primeira aula está no curso ainda, mas a primeira aula está no YouTube ainda, mas eu vou tirar e essa não vai nem ficar no YouTube. Essa vai direto para a plataforma, só para quem assistiu ao vivo ou para quem tá num dos cursos, né? De professores ou no ISL. A Edna está perguntando, ele indica algum material para estudar esse conteúdo? Para estudar conectivos especificamente, tem, tem um que eu indiquei esse aqui, ó.
fiz na postagem ali do curso, inclusive. Esse livro aqui, que se chama Os Conectivos do Discurso, né, em inglês, da língua inglesa. Eu não sei se você vai encontrar esse livro fácil, mas ele é muito bom, ele é focado só nos conectivos. Tem um outro que se chama, acho que é Who's Afraid? Peraí, deixa eu ver se é esse o nome mesmo. É, tem um outro que eu não tenho esse livro, mas eu já dei umas espiadas nele e ele é bom, não é ruim não. Se chama Who's Afraid of Prepositions? Quem tem medo das preposições? É, são dois volumes, também lida com isso, mas eu não sei se você vai encontrar com facilidade, hein? Talvez você encontre o PDF, mas o livro físico eu não sei. E se você encontrar, suspeito que seja caro. Fora isso, você pode fazer duas coisas que são gratuitas, que é, primeiro, usar os dicionários, né? Então você vai pesquisando as preposições e as conjunções, mas principalmente as preposições nos dicionários, e você procura lá a preposição in, faz um estudo ali, dá uma lida no verbete, vê as relações que ele cria e tal. Procura em outro dicionário, então você pode procurar no Cambridge, pode procurar no Merriam-Webster, pode procurar no Collins, esses três são muito bons. E depois você procura no Etimo Online, que é o de etimologia. Lá você também vai ter uma boa explicação sobre o funcionamento das preposições. E aí você vai fazendo essa relação, né? Eu não conheço outro material que tenha essa esse conteúdo assim arrumadinho, né? Até por isso que eu estou fazendo isso, senão eu simplesmente indicava o material lá. Mas eu não conheço de fato um material além desse, né? Desse que eu mostrei agora, conectivos do discurso em inglês. Esse sim tá tudo organizadinho ali, tá bonitinho, tá desse jeito. Mas é um livro um pouco antigo até, então algumas coisas ele tem que pesquisar para atualizar. Então, tá aí. Pesquisa. Ah, tem uma no meu Instagram tem um destaque que se chama dicionários. Você pode entrar lá, ver os dicionários que eu recomendo, tanto digitais, né, tanto virtuais quanto físicos, e você pode pesquisar lá. Mas eu vou passar aqui no curso aqui, fica tranquilo. O que você pode fazer é lendo, você pegar um texto, vai lendo esse texto e vai prestando atenção especificamente nessas palavras. E aí você vai tentando desvendar ali, pô, qual é a relação que ele está criando aqui, como eu encaixo esse uso específico dessa preposição dentro das categorias semânticas dela. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Bom, então, se ninguém tem mais perguntas, vou encerrar aqui e nos vemos na semana que vem. Beleza? Um abraço aí a todos.